Olá! Nesse módulo a gente vai começar a falar sobre arquivamento e ordenação de documentos, que seria basicamente o quê? Como você vai arquivar os documentos para guardar no arquivo e as formas que você pode ordenar esses documentos para poder localizar no futuro. Então vamos lá então? Vamos começar falando um pouco sobre o arquivamento então. Bom, quando a gente fala em arquivamento, a gente pode dizer que ele envolve dois procedimentos importantes: o acondicionamento e o armazenamento dos documentos. Então essa formulazinha aqui identifica o que seria o arquivamento. Então seria acondicionar e armazenar os documentos. Qual é a diferença entre acondicionar e armazenar os documentos de arquivo? Então tudo tem a ver com a forma que você vai guardar os documentos. Então pega um exemplo prático aí no seu dia a dia. O seu diploma provavelmente está arquivado na sua casa. Como é que você guardou esse diploma? Será que você simplesmente jogou ele solto debaixo do colchão? Com certeza não. Então você deve ter guardado de uma forma adequada. Então você vai dizer, não, eu guardei dentro de uma pasta e coloquei a pasta dentro do armário. Tá vendo? Então você arquivou envolvendo dois procedimentos importantes: acondicionamento e armazenamento. Onde é que entra cada um deles? Vamos lá. Então vamos ver aqui, o acondicionamento tem a ver com a embalagem em que o documento foi colocado, visando protegê-lo e facilitar seu manuseio. Tá vendo? Então o acondicionamento tem a ver com a embalagem utilizada para colocar o documento dentro. Então quando você guarda o documento numa pasta, num envelope, numa caixa, nós podemos dizer que ele está sendo acondicionado dentro dessa embalagem. Então você acondicionou o documento e não armazenou. Então, acondicionamento tem a ver com a embalagem. Já o armazenamento tem a ver com o quê? Então, antes de falar um pouquinho do armazenamento, vamos ver alguns exemplos de unidade de acondicionamento. Então, olha só. Então, você pode acondicionar o documento numa pasta, numa caixa de arquivo, num envelope. Tudo isso aqui, são embalagens utilizadas para guardar documentos. Ou seja, unidades de acondicionamento. Agora, quando a gente fala em armazenar os documentos, tem a ver com o quê? Tem a ver com local ou mobiliário em que o documento que já foi devidamente acondicionado, ou às vezes não, normalmente já foi acondicionado, será guardado. Então, o armazenamento é o local ou o mobiliário. Então, quando você pega um documento que geralmente já foi acondicionado, não necessariamente, mas normalmente você já acondicionou primeiro, e coloca no mobiliário adequado, você está armazenando o documento. Pegando o exemplo do seu diploma. Quando você colocou o seu diploma dentro de um envelope, por exemplo, você acondicionou esse documento no envelope. Aí você pega esse envelope e coloca dentro de uma pasta. Eu posso dizer que você armazenou na pasta? Não. Você está acondicionando de novo. Já é um acondicionamento duplo, porque não deixa de ser mais uma embalagem. Você pega essa pasta e coloca dentro da gaveta, aí sim, agora vem o mobiliário. Então você colocou dentro da gaveta, você armazenou na gaveta. Percebeu? É uma sequência lógica. Primeiro o documento é acondicionado, em seguida ele é armazenado. Então, é uma sequência natural na guarda dos documentos. Depois de acondicionado e armazenado, nós podemos dizer que ele foi arquivado. Ele já está guardado da forma correta. E isso não é só para papel, não. Você vai guardar, por exemplo, uma mídia digital na sua casa. Então, você assistiu um filme em Blu-ray, DVD e vai guardar aquela mídia. Como é que você guarda ela? A primeira coisa é colocar dentro do estojo. Então pega aquela capinha, coloca lá o DVD ou o filme lá dentro. O que você fez? Acondicionou na capa. Quando você pega aquele DVD, o Blu-ray já na capinha e coloca na estante, o que você fez? Armazenou. Tá vendo? Acondiciona, armazena. Coloca numa capa, coloca numa embalagem e depois coloca no mobiliário. Então na empresa é a mesma coisa. Quando você estiver guardando documento no órgão público, é a mesma situação. Você vai arquivar um processo. Pega lá, coloca dentro de uma caixinha de papelão, que é muito comum para guardar processo, você acondicionou na caixa. Pega aquela caixa e coloca na estante. O que você fez? Armazenou. Vai guardar um memorando. Coloca numa pastinha suspensa, acondicionou. Coloca a pastinha dentro da gaveta, armazenou. Tá vendo? Acondicionar, armazenar. Acondicionar, armazenar. Então, as duas situações juntas formam o arquivamento dos documentos. Bom, você já percebeu que na hora da prova podem complicar a sua vida invertendo esses conceitos, dizendo que o armazenamento tem a ver com a embalagem e o acondicionamento tem a ver com o mobiliário. Então, muito cuidado com isso aí. Então, acondicionar, embalagem, armazenar, mobiliário. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha só, exemplos de unidade de armazenamento. Então, quando você estiver trabalhando aí no serviço público,
ou para quem já trabalha, já percebeu que existem vários móveis, várias formas de armazenar documentos. Estantes, armários, prateleiras, arquivo de gaveta, tudo isso são mobiliários, móveis, que você pode utilizar para guardar os documentos da empresa. Aliás, não precisa ir muito longe nisso aqui não. Tenta imaginar como é que é o seu arquivo em casa. Eu imagino que o seu arquivo deve ser muito bem organizado e muito bem aparelhado, não? Então imagina aquele seu quartinho dos fundos que você montou o seu arquivo, onde você mandou instalar ali mobiliários, né? Gavetas, prateleiras, então mobiliário todo adequado para cada tipo de documento, para cada tipo de material que você foi guardar, e depois aquele monte de pastinhas que você colocou dentro para colocar os documentos guardados. Não é assim na sua casa? Então imagino que sim, né? Então na empresa é a mesma coisa. Então para você montar um arquivo, primeiro você planeja como eles vão, o mobiliário que você vai ter ali para guardar os documentos, e depois você vai atrás das embalagens que você vai colocar ali nos mobiliários para colocar os documentos dentro. Arquivamento envolve então acondicionamento e armazenamento. Aí vem a questão, qual o melhor tipo de pasta, qual o melhor tipo de mobiliário, e aí, qual a melhor forma de você montar seu arquivo para poder guardar os documentos? Então tudo isso aí varia, né? Depende do que você vai guardar. Então você tem que saber se você vai guardar papel, fita de vídeo para documentos mais antigos, mídias digitais, microfilmes, enfim. Então cada tipo de material tem que ser estudado para verificar a melhor forma de você guardar. Então você vai ter que ter material de acondicionamento adequado para cada tipo de material. Então você não vai guardar papel e mídias digitais no mesmo tipo de pasta. Então isso não faz muito sentido. Então você vai ter que estudar o seu arquivo e adquirir o material adequado para cada coisa que você vai guardar. Vamos avançar mais um pouquinho então? Então olha só, voltando àquela nossa formulazinha. O arquivamento então envolve o acondicionamento, que tem a ver com a embalagem, mais o armazenamento, que tem a ver com local ou mobiliário em que o documento vai ser guardado. Então as duas coisas juntas formam o acondicionamento. Aliás, o arquivamento. Acondicionamento mais armazenamento, arquivamento. Aqui uma questão falando sobre isso, olha só. Arquivamento é o processo de embalagem destinado a proteger os documentos e a facilitar seu manuseio. E independe dos softwares específicos de computadores. Então é errado, olha só, o arquivamento é quando você junta o acondicionamento e o armazenamento. Tá vendo? A questão da embalagem seria só o acondicionamento, portanto o item incorreto. Então, quando ele fala aqui em acondicionamento, ó, nessa questão aqui, acondicionamento é o conjunto das operações de arquivamento e armazenamento. Aqui é que fez uma bagunça danada, olha só. Ele está dizendo que o acondicionamento seria o arquivamento mais o armazenamento. Percebeu que ele misturou todos os conceitos? Ele pegou aquela formulazinha que a gente está trabalhando e misturou tudo. Na verdade, o arquivamento seria o acondicionamento mais o armazenamento. Porque ele inverteu a ordem dos elementos aqui. Portanto, item incorreto. Bom, e essa questão? Arquivamento é o conjunto das operações de acondicionamento e armazenamento. Perfeito, agora sim. Então, olha só, o arquivamento envolve o acondicionamento mais o armazenamento. Perfeito, exatamente isso. Então, agora, correto, perfeito. Prova do MEC, cobrando exatamente a nossa formulazinha. Ó, e para não dizer que isso aí só caiu uma vez, olha só. Arquivamento é o conjunto das operações de acondicionamento mais armazenamento. Perfeito de novo. Tá vendo? Mais uma vez, cobrando a nossa formulazinha. Então, agora você sabe do que ele está falando. Quando você vai arquivar um documento, você coloca numa embalagem, o acondicionamento, e depois guarda no mobiliário, armazenamento, tá vendo? Perfeito, ok, correto. Bom, agora vamos falar sobre os tipos de pastas mais comuns utilizados nos arquivos. Olha só, uma pasta muito comum são as pastas suspensas. Então tem aqui uma foto da chamada pasta suspensa. Então, como o próprio nome diz, por que o nome dela é pasta suspensa? Porque ela é guardada no armário ou na gaveta, suspensa, ela fica ali penduradinha, com o documento guardado dentro dela. Eu imagino que na sua casa você deve ter isso aí. Então, voltando à nossa imagem aqui, olha só. As pastas suspensas elas são guardadas nas gavetas, onde elas ficam suspensas, ficam em pezinho com o documento dentro. Então, elas são muito utilizadas na fase corrente do ciclo de vida.
Então, é um material muito comum, inclusive é o que caracteriza a idade corrente. Então, você lembra que a idade corrente é aquela onde os documentos estão sendo resolvidos. São aqueles arquivos que normalmente são instalados dentro do próprio setor da instituição que está resolvendo aquele assunto. Então, em arquivos correntes, em arquivos instalados dentro de cada setor de trabalho, é muito comum a utilização de pasta suspensa. É o material, inclusive, que caracteriza a idade corrente. Quando a gente fala em arquivo corrente, a gente imagina arquivos de gavetas ou armários cheios de pastas suspensas com os documentos guardados. Lógico que não é só isso que você vai ter no arquivo corrente, não. Mas é o mais característico, é o que a gente mais imagina quando se fala em idade corrente. Então, são as chamadas pastas suspensas. Na sua casa, é provável que você tenha isso aí. Lembra aquele seu arquivo dos documentos que você está resolvendo no dia a dia? Você deve ter aquele arquivo de 4 gavetas que você tem as pastinhas guardadas lá dentro. Não é assim o seu arquivo? Ou será que é um guarda-roupa cheio de documento lá dentro? Enfim, o mais comum, quando se fala em arquivo corrente, é isso. Tá? Pasta suspensa para você guardar os documentos. Bom, outro tipo de pasta para a gente analisar é a chamada pasta AZ. Também muito utilizada na fase corrente do ciclo de vida. Provavelmente você conhece essa pasta. Olha só, ela é guardada em pezinho na estante. Tem esse buraquinho aqui do lado para você colocar o dedo e puxar a pasta. E lá dentro tem um ganchinho onde a gente prende os documentos depois de furar ali do lado. Tem 2 furinhos para manter o documento guardado ali dentro. Então a pasta Z, ela é muito utilizada também na fase corrente do ciclo de vida. E apesar do nome pasta AZ, não quer dizer que o documento vai ficar lá dentro só em ordem alfabética. É lógico, você pode colocar na ordem que você achar conveniente. Você tem ali, por exemplo, uma pastinha dessa para guardar notas fiscais. Então coloca ali em ordem de numérica, enfim, da forma que você achar mais adequado. É a chamada pasta AZ, que também é possível que você tenha no seu arquivo em casa. Então está aí mais uma pasta muito comum no arquivo corrente, nos documentos que estão sendo resolvidos no dia a dia. Bom, outra pasta aí comum é a chamada pasta em L. Essa pasta ela é muito usada para usar como divisório dentro das pastas maiores. É aquela pastinha, né, geralmente colorida, que você cria que você utiliza para criar subdivisões dentro de outras pastas. Então você pode ir na papelaria e pedir ali as pastas em L. Então você vai abrir essa pastinha e colocar o documento dentro. Então você mantém subdivisões dentro de pastas maiores, então pastas comuns aí na idade corrente. Bom, uma pasta muito comum para quem estuda para concurso é a pasta sanfonada. Ela é menos utilizada nas empresas, mas também pode aparecer. É mais comum no dia a dia aí do indivíduo. São aquelas que apresentam várias divisórias, onde os documentos podem ser separados de acordo com o assunto, ordem alfabética, qualquer outro critério adotado pela instituição. Então, olha só, você vai guardar, por exemplo, cheque predatado no comércio. Então, você cria uma pastinha dessa, onde cada divisóriazinha é uma data que você vai depositar os cheques. Então, eles são separados dentro dessa pasta por essas divisórias. Então, é pasta sanfonada porque lembram a sanfona. Então, é muito comum aí para aluno, por exemplo, guardar material de estudo, né, e separa por matéria. Então, é a chamada pasta sanfonada. Bom, quando se trabalha com caixa, então uma caixa comum é a caixa arquivo. Ela é mais comum, mas não necessariamente só nessa idade, mas é mais comum na idade intermediária. Então essa é a chamada caixa de arquivo. Muito cuidado com o seguinte, no dia a dia, se você for numa papelaria comprar essa caixa, provavelmente eles vão chamar de arquivo morto. O termo arquivo morto não é adotado na arquivologia. O pessoal de arquivologia não gosta desse termo. Então é simplesmente caixa de arquivo. Mas na prática, no dia a dia, você vai ouvir muita gente comprando essas caixas e chamando de arquivo morto. Então é a caixa de arquivo. Geralmente é utilizado no arquivo intermediário, onde os documentos são guardados nessas caixas e são retirados das pastas no setor, colocados dentro dessas caixinhas para otimizar espaço. E são encaminhados para o arquivo intermediário, onde são guardados em instantes. Então é muito comum essa caixa de arquivo. Nós temos no mercado caixa de arquivo de papelão e caixa de plástico. Qual é a mais recomendada para a bibliografia arquivística? Vamos trabalhar aqui nesse slide, olha só. A bibliografia recomenda a utilização de caixa de papelão, ao invés das caixas de plástico, pois elas são mais duráveis e estragam menos os documentos. Pode parecer meio estranho que quando a gente pensa na caixa de plástico, de poliondas, dá a impressão que ela é mais resistente, que dura mais, que vai conservar melhor os documentos. O problema é que aquela pasta de plástico, de poliondas, ela só é bonitinha e resistente daquele jeito quando nova.
Depois de pouco tempo você vai perceber que ela perde toda a resistência, em altas temperaturas principalmente ela começa a se deformar todinha, você vai ter aquela pasta toda arrebentada, começa a ter suor dentro da caixa, vai impregnar nos documentos, enfim, não é muito recomendado. A caixa de papelão é a mais adequada, é mais recomendado para guarda de documentos. Bom, vamos falar um pouquinho então dos arquivos agora, o mobiliário. Bom, um arquivo muito comum é um arquivo de gavetas. Então está aqui a imagem dele, é uma coisa que a gente encontra muito no setor de trabalho, também na idade corrente. Então os documentos são guardados normalmente nas pastas suspensas, que ficam pendurados dentro da gaveta. É muito utilizado na idade corrente e facilita bastante a busca dos documentos. Então é possível que você tenha o seu arquivo aí na sua casa guardado desse jeito. Então chamado arquivo de gavetas. Pode ter 2, 3, 4 gavetas, depende do modelo que você comprar. Então está aí um arquivo muito comum na idade corrente. Bom, os fichários, como o próprio nome diz, são utilizados para guardar documento em forma de ficha. Com a informatização, esses documentos ficaram menos comuns. Porque hoje você vai num consultório, por exemplo, a sua ficha é feita no sistema. Então já fica gravado no sistema. Se você tivesse vivido aí há 20, 30 anos atrás, você não ia encontrar tanto lugar informatizado como hoje. Então era muito comum você criar fichas de papelão, de cartolina, onde você preenchia os dados da pessoa e depois essa ficha tinha que ser guardada em algum lugar. Para isso existiam os chamados fichários, onde você tinha lá as gavetinhas com as fichas organizadas em ordem alfabética, numérica, enfim, guardadas ali naquele fichário. Então hoje é muito menos comum, mas ainda se encontram fichários em alguns locais. Então nós temos aí um tipo de arquivo, um modelo de arquivo, utilizado para guardar ficha, é o chamado fichário. E finalmente temos aqui os chamados arquivos deslizantes. Pela imagem dá para ter uma ideia como é que ele funciona. Então no arquivo deslizante ele é formado por fileiras de estantes que são agrupados sobre trilhos de forma que possam deslizar e permite a abertura da estante onde se deseja colocar ou buscar o documento. Então ele é utilizado para otimizar o espaço que você tem no arquivo. Então imagine o seguinte, você vai montar um arquivo na sua empresa. Então você vai criar um arquivo e aquele arquivo, ou aquele espaço que você tem, não é o suficiente para tanto documento que você tem para guardar. Você vai montar as estantes ali no local e entre uma estante e outra, claro que você vai ter que deixar espaço para poder transitar e pegar o documento no dia a dia. Para otimizar o espaço, existem os chamados arquivos deslizantes, onde as estantes são coladas uma na outra e você deixa apenas um espaço livre que você pode circular e deslizar as estantes e abrir onde você quer buscar o documento. Então essa imagem ela mostra exatamente isso. Então olha só, você tem aqui diversas estantes, diversos módulos de estantes que você abre na hora que você quer pegar o documento. Então quando você terminou de usar, fecha e mantém o arquivo fechado. Esse deslizamento pode ser manual ou eletrônico. Então, existem modelos de arquivos deslizantes manuais, que você tem que ir lá rodar a manivela para poder abrir o módulo de estante que você quer. E os elétricos, que você aperta um botão e ele já abre ali todo o procedimento. Bom, enfim, qual é a vantagem do arquivo deslizante? Otimizar o espaço. Apesar de ser um material, um modelo de arquivo relativamente caro. Então isso é só quando a empresa realmente só tem aquele espaço para guardar documento e precisa que os documentos fiquem ali naquele local. Então uma opção é o arquivo deslizante. Na maioria dos casos, na minha experiência aí de trabalhar em arquivo, como é equipamento caro, é mais barato você ter outro local do que manter um arquivo deslizante no ambiente de trabalho. Mas enfim, é uma opção que a empresa pode ter. Bom, avançando mais um pouquinho, vamos pegar aqui algumas questões falando sobre isso. A organização é fundamental no ambiente de trabalho. Além do arquivamento, o documento precisa estar disposto de forma a facilitar a sua localização quando necessário. A figura a seguir ilustra uma pasta bastante funcional e utilizada em arquivos e armários para guardar documentos, contratos e papéis. Que pasta é essa? Bom, ele mostrou aqui a imagem da pasta, que você sabe que é a pasta suspensa, está aqui. Então, letra C é o item correto. Então, ele te mostra a imagem e pergunta qual o modelo que ele está apresentando. Bom, mais uma questão. As medidas das embalagens devem respeitar formatos padronizados e devem ser superiores às dos documentos que nelas serão abrigados. Então, analisa aqui comigo. Ele está dizendo o seguinte, que você vai usar uma pasta padronizada, que seja todos iguais para facilitar a organização, e que essa pasta tem que ser maior do que o documento. Claro,
Se você vai guardar, por exemplo, um documento em um tamanho A4, você vai guardar numa pasta maior ou menor do que A4? Claro que maior do que ela, para não precisar dobrar e estragar o documento onde você guardar. Não é à toa que aquelas pastas de elástico, pastas suspensas, são maiores que o documento. Porque se for uma folha que fica maior do que o documento, ele vai ficar do lado de fora e vai ficar estragando. Então, portanto, a pasta é maior do que o documento. É uma coisa lógica. Bom, mais uma questão. Analise a figura a seguir e julgue as afirmativas que forem apresentadas. Então, a primeira coisa é identificar que pasta é essa. A gente já sabe que essa é a pasta AZ, muito usada na idade corrente. Vamos ver o que ele vai dizer. Primeiro, é um típico exemplo de pasta suspensa. Errada, é pasta AZ. Então, primeiro item, incorreto. É usada apenas para arquivar memorandos. É errado, pode ser qualquer coisa. Então, não é específica, exclusiva para memorando. Esse tipo de pasta deve ser arquivado somente pelo método numérico. E aí, tem que ser tudo pelo método numérico? Não. Você vai organizar da forma que você achar melhor. Por nome, por data, enfim. Então, resumindo, quais itens estão corretos? Nenhum. Então, letra E, todas as afirmativas estão incorretas. Então, letra E seria o item correto da questão. Bom, avançando mais um pouquinho. Como é que costumamos guardar documentos nos arquivos correntes? Bom, nos arquivos correntes, é muito comum o acondicionamento dos documentos em pastas suspensas, armazenadas em armários ou arquivo de gaveta. É o que caracteriza a idade corrente. Então, lembrando o seguinte, a idade corrente são aqueles arquivos instalados dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, como é que costumam ser guardados documentos nos arquivos correntes? Não que seja exclusivamente assim, mas é o mais comum. Você tem lá armários ou arquivo de gavetas e os documentos guardados em pastas suspensas. É o mais comum, é o que caracteriza a idade corrente. Então, eu tenho aqui uma imagem que ilustra exatamente isso. Então, esse tipo de material que você vai ter normalmente nos arquivos correntes. Pode variar de acordo com o tipo de material que você guarda, de acordo com a empresa, com o tipo de documento, mas o mais comum que caracteriza a idade corrente é isso aqui, ó. Arquivo de gavetas, ou armários e pastas suspensas, ou pastas AZ também é muito comum. E no arquivo intermediário, como é que costuma ser guardado? Então, geralmente, normalmente são acondicionados em caixas de arquivo, de papelão, que são as mais indicadas, armazenados em estantes de aço, como a gente vê aqui nessa imagem. Então, você tem aqui as fileiras de estantes de aço, e nas estantes as caixas de papelão, onde se guarda os documentos. Normalmente é o mais comum no arquivo intermediário. Isso quer dizer que é exclusivo? Não. Lógico, se você vai guardar fita de vídeo, mídia digital, a lógica é outra. Mas quando a gente fala em arquivo, na grande maioria das vezes a gente pensa em papel. E geralmente isso caracteriza os arquivos correntes intermediários. Arquivo corrente, arquivo de gaveta ou armário, guardado em pasta suspensa, pasta AZ. E arquivo intermediário, estante de aço, com caixa de papelão, onde são armazenadas, as caixas são armazenadas nessas estantes. Então, geralmente, o que caracteriza é isso. Então, muda da idade corrente para a idade intermediária. Idade permanente são documentos históricos. Então, a idade permanente, como um mínimo de documento guardado, vai ter ali as suas características, cada tipo de documento, cada material, já não tem uma coisa que caracterize tanto a idade permanente quanto a corrente intermediária. Bom, para guardar documentos de grandes dimensões, como é que a gente costuma guardar? Se você vai guardar plantas, mapas, como é que se sugere guardar esses documentos? Primeiro, evitar dobrar, acondicionando em pastas de grandes dimensões e depois colocando em gavetas, de preferência de forma horizontal. Então, nós temos aqui um móvel utilizado normalmente para guardar documentos de grandes dimensões. Então, mapas, plantas, geralmente são assim, ó. Essas gavetas são enormes, onde você guarda o mapa, a planta ali, sem dobrar e de forma horizontal. Então, um cuidado aí é que você guardando o documento de forma horizontal, você evita de amassar e estragar esse documento. Lembra quando você vai numa papelaria comprar cartolina, papel de seda, esse tipo de coisa? Geralmente você vai encontrar um mobiliário muito parecido com isso, em cima ali do balcão, onde são guardados de forma horizontal e sem dobrar aquele material, que é justamente para conservar. No momento que você compra, tradicionalmente, lá o vendedor vai dobrar, vai estragar, enfim. Mas enquanto estiver lá, está tudo retinho, conservado. É assim que a gente deve guardar documentos de grandes dimensões. Bom, avançando mais um pouquinho. Nós vimos aí que você vai guardar documentos de grandes dimensões de forma horizontal. E a forma vertical, o que seria? Então, você pode arquivar documentos de forma vertical ou horizontal. No arquivamento vertical, os documentos são arquivados lado a lado, em pezinho um do lado do outro.
Bom, isso facilita a busca, pois para retirar um documento não há necessidade de retirar os outros. E normalmente é recomendado para os arquivos correntes. Então, olha só, nós temos aqui o arquivamento vertical, onde os documentos são arquivados lado a lado, e na hora de tirar um documento não precisa tirar outro lugar. Então, o próprio nome já indica. Então, olha só, arquivamento vertical. O documento vai ser guardado nesse padrão aqui, ó, um do lado do outro, dentro da gaveta. E na hora de tirar um documento do lugar, você não precisa tirar o outro lugar. Então, isso é muito comum na idade corrente, lembra? Aquelas pastinhas suspensas que ficam em pezinho dentro do arquivo. Tem um arquivamento vertical. Vantagem, facilita a busca, porque você consegue retirar o documento rapidamente, sem precisar mexer nos outros. O problema é que não conserva tão bem, porque tende a amassar o documento. Mas, enfim, é muito indicado para o arquivo corrente. E o arquivamento horizontal? Vamos ver o que seria o arquivamento horizontal. Os documentos são arquivados uns sobre os outros, ou seja, formam pilhas de documentos. Tem como vantagem conservar melhor o documento, só que a desvantagem é que dificulta a busca. Então, ele é mais recomendado para os arquivos permanentes e para documentos de grandes dimensões. Então, horizontal, quando você guarda o documento numa pilha, um em cima do outro, você vai conservar melhor o papel, que ele vai ficar sempre retinho. O problema é que para pegar um documento, você vai ter que tirar os outros de cima dele. Então, dificulta a busca. Ele é mais recomendado, então, para quê? Para o arquivo permanente, onde o documento vai ser guardado para sempre da melhor forma possível de conservação, e para documento de grandes dimensões. Arquivo corrente intermediário, geralmente é a forma vertical. Sempre aquela história, não exclusivamente necessariamente, mas é o que caracteriza. Quando cai na prova falando como guardar no arquivo corrente intermediário e permanente, vamos trabalhar em cima disso. Corrente intermediário, vertical. Permanente, horizontal. Documentos de grandes dimensões, horizontal. Quer ver só? Aqui nós temos o arquivamento horizontal, né, que é uma pilha, um em cima do outro, que tende a conservar melhor os documentos. Então, olha uma questão falando sobre isso, olha só. Métodos de arquivamento são as diferentes maneiras utilizadas para colocar documentos em ordem no arquivo. O método em que os documentos são arquivados lado a lado, então olha só, um do lado do outro, que é o mais comum, sendo largamente adotado nos arquivos correntes intermediários, onde o acondicionamento é feito em caixas, lembra aquelas caixinhas de papelão, que ele vai ficar em pezinho lá dentro. Ou passa suspensa, que vai ficar em pezinho no arquivo também, e o documento vai ficar em pé um do lado do outro. É o arquivamento o quê? Vertical, tá aqui, ó. Tá vendo? Lado a lado, vertical, corrente intermediária. Perfeito, letra D. O arquivamento consiste na guarda dos documentos nos seus devidos lugares. Assinale a opção que apresenta os tipos de arquivamento. Então, horizontal e vertical. Letra B seriam as duas maneiras de guardar os documentos. Não estou falando aqui na ordenação, não na forma de colocar em ordem, só a forma de guardar. No arquivo corrente, o arquivamento tipo horizontal é o mais adequado, por facilitar a localização dos documentos. Errado. É justamente o contrário. O vertical é o mais indicado para o arquivo corrente, pois facilita a busca. Não tem que tirar documento do lugar para pegar o que você quer. As plantas, olha só, documento de grandes dimensões, devem ser armazenadas em arquivos de aço, com até 4 gavetas, e acondicionadas em pastas suspensas. Então, a sugestão para guardar planta. Olha só, a pasta suspensa vai ficar com ele arquivado em pezinho, não é o caso de plantas e mapas. Então, portanto, item incorreto. Você vai ter aquelas gavetas maiores de forma horizontal, onde a gente guarda o documento, não na pasta suspensa que vai ficar de forma vertical. Portanto, item incorreto. Assinale a opção que demonstra o tipo de material de acondicionamento mais adequado para os documentos suporte papel de guarda intermediária. Então, o que geralmente a gente utiliza no arquivo intermediário? Caixa-arquivo, lembra? Aquelas estantes de aço com caixa-arquivo guardando os documentos. Então, portanto, letra B é o item correto. Bom, então nesse módulo, a gente falou das formas de guardar o documento, o mobiliário, as embalagens e a forma que ele vai ser guardado, de forma horizontal ou vertical. Então, a seguir, a gente vai falar do quê? De como colocar esses documentos em ordem para poder achar o documento que você quer. Então, é outro assunto muito importante e importante também na parte de arquivologia. Bom, por esse módulo, a ideia é essa. Bons estudos, boa sorte e até a próxima.